Olá, Olá, doutor. olá Gabi, tudo bem? Boa Tudo noite, tudo bem? bem, doutora? Tudo certo? Tudo certo? Tudo bem, Ótima graças a noite. Deus. Pode me chamar de Gabi. Não me chame de doutora Gabi, pelo amor de Deus. Pode chamar de Gabi. Pessoal, Claro, claro. esse é o doutor Wilton. Doutor Wilton, ele foi meu aluno e é assim, com coração, com muita alegria, com muita honra, coração pulsando alegria que eu estou vendo ele a cada dia galgando espaço vitorioso na advocacia, na profissão de docente. E Will, o seu currículo ele é extenso, é um currículo vasto, admirável, aí doutor George também, foi seu professor, veio prestigiar, isso é muito importante. A gente que é professor e vê assim, os alunos galgarem cada vez mais Sim. espaço maravilhoso, só nos enche de orgulho. Seja muito bem-vindo, Will. Que isso, muito obrigado por todos os elogios, é uma grande honra. Após alguns anos de ter tido aula com você, é fantástico participar, aceitar, ter esse convite para participar de uma live. Acho que é um momento assim muito gratificante para mim, de grande felicidade, de ter esse prazer, de ter essa honra de estar aqui com você. E isso é um grande espelho para mim. Pode ter certeza que sim, tô aprendendo ainda, tô aprendendo muito, tenho que aprender muito ainda para chegar aí onde você já se encontra já, e a gente está aí para trocar um diálogo, uma conversa sobre algumas questões sobre previdência. Boa, boa. Estamos todos caminhando, caminhando. Não estou, como você falou que onde eu estou caminhando, meu amigo. A gente está sempre com nossos caminhos se cruzando e isso é maravilhoso. Eu quero muito aprender contigo. Doutora Priscila Demetrio também está aqui, também é sócia do Sim, doutor, foi minha aluna, excelente aluna. Ao Carlos Roberto, bastante gente aqui maravilhosa. Eu estou acostumado a chamar de Will. Depois que você me falar claro, Will, vou te chamar de Will, vou até chamar de estranho que me chame Will, de Will. tá? Sim, claro. Parece que tá xingando, né? Não, que Não te é? tá... Quando Claro, fala pode chamar de Will, fica à vontade. bacana, quando fala o nome inteiro da gente, a gente já acha que, nossa, tá, Tá fica brava tudo com a errado. gente, né? Moral. Will, olha só, fala assim, antes da gente adentrar na live, fala um pouquinho Sim, pra gente do seu percurso maravilhoso de estudo. E, pessoal, ele tem assim um percurso de estudo muito importante, não só na área do direito, como em outras áreas, o que faz com que sim. ele seja um profissional muito brilhante, porque ele faz essa interconexão, é brilhante. Pessoal, desfrutem do Will. Muito obrigado pelos elogios. Eu venho numa caminhada aí nos últimos 10 anos estudando, após terminar o ensino médio. Sou residente da cidade de Cruzeiro, meu nome é Wilton Machado, sou residente da cidade de Cruzeiro, onde trabalho, onde tem meu escritório de advocacia, juntamente com a doutora Priscila Demetrio, que está nos assistindo. Tem uma grande honra de a gente ter uma sociedade, de trabalhar junto na área da previdência social, no direito previdenciário. Sou docente também na própria cidade de Cruzeiro, na FACIC, na Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro, onde tive o prazer de aprender com você, Gabi, com o professor George também, que eu vi que entrou aqui também, grande professor. Trabalho com a professora Bruna também, que acabou Professora de Bruna, adentrar. queridíssima. Sim, com certeza. Então, venho numa caminhada nos últimos 10 anos, fiz a faculdade de Direito, me formei em 2015, já em 5 anos. Então, além disso, fiz gestão empresarial também na FATEC, uma faculdade estadual de tecnologia, aqui no estado de São Paulo. Tive o prazer também de fazer outras especializações em direito constitucional, direito previdenciário, em tecnologias, formação de professores e sociedade, pela Universidade Federal de Itajubá. Foi onde eu também fiz meu mestrado em desenvolvimento, tecnologia e sociedade. Então, vem numa caminhada aí de uma série de questões ligadas ao direito. Sou quase um profissional interdisciplinar pela formação, vim da administração, fui para a interdisciplinar no mestrado. Hoje, claro, tenho um foco no direito previdenciário, até contando uma novidade, aproveitando também para contar uma novidade, agora em Cruzeiro, na OAB Cruzeiro, acabamos também de integrar a Comissão de Direito Previdenciário, eu como vice-presidente, a doutora Priscila Demetrio como presidente da comissão. Então, a gente Legal, está parabéns, começando parabéns a para os dois galgar. doutores.
Muito obrigado, te Ótimo. agradeço. Tem muito trabalho pela frente, vamos tentar fazer o máximo para divulgar para as pessoas, trazer conhecimento. Temos pouquíssimos profissionais na área, focados no direito previdenciário, que isso possa aumentar, a gente possa trazer informação para as pessoas, que é o mais importante, de a gente conseguir fazer com que as pessoas que já vivem em situação um pouco complexa na sua aposentadoria ou uma situação de vulnerabilidade, para que elas tenham tenham um benefício correto e justo prestado pela Previdência Social, ainda mais agora nesses tempos totalmente atípicos que vivemos, de isolamento social, Verdade. para que possamos ter uma grande conversa aqui, ter um grande diálogo através dessa live. Bacana, que bacana. A Priscila ali, ó, que precisar de mim, divulgo, sim, vocês. Com certeza a OAB da minha querida Sim, Cruzeiro está muito bem assessorada com vocês. que Muito isso, bacana. muito Mais um obrigado. sucesso. Muito bacana. Sim, vamos indo, vamos Will, caminhando. e o Sim, Will, o importante, o Will também está com a gente na plataforma de ensino à distância, viu, pessoal? Esse é curso sim, de previdenciário. sim, perfeito, estamos aí. Acredito que em breve que a gente consiga lançar esse curso, vai ser um Com grande prazer, certeza. uma grande honra. Com certeza. Will no mundo presencial e digital, isso é muito importante. Sim, Will, explica pra gente, seja para os nossos amigos que, ao Valquimar, querido também, muito bacana. sim. É, estudou na sua sala, não foi? O Valquimar era da sua sala, não era? Não, acho que não. Não, eu acredito que Não, não. não era. Não, não. Deve ter É, períodos próximos, ter encontrado pelos corredores da com faculdade. certeza. Boa. Então explica pra gente, porque a gente tem aqui colegas de várias áreas. Temos aqui da área Sim, jurídica, temos a área também que eu já vi aqui, da educação física, fisioterapia, temos engenheiro. Explica para quem não entende juridicamente o que e como funciona a Seguridade Social. sim, então vamos lá. É um sistema complexo, mas ele é um dos sistemas mais importantes dentro do Estado brasileiro. Então, quando a gente Hum, fala em seguridade social, a gente vai falar de um sistema que ele é abrangido por três vertentes, três braços que a gente pode considerar. Primeiro, a saúde pública, posteriormente, a assistência social e, por fim, a previdência social. São os três grandes sistemas englobados quando a gente fala em seguridade social, que é um sistema de proteção às pessoas, aos cidadãos brasileiros e estrangeiros que por acaso estejam no Brasil, tenham residência, estejam em trânsito no Brasil também usufruem desse sistema dependendo da situação. Então, esse tripé da Seguridade Social que vai ser responsável por atender toda a população. Então, a gente vai ter ali, claro, por um lado, um sistema contributivo, que é a Previdência Social, que a gente tem que, em regra, contribuir para a gente ter um benefício. O benefício, por exemplo, de uma aposentadoria, de um auxílio-doença, que são os benefícios principais ali dentro da Previdência Social. A gente vai falar também de sistemas não contributivos, ou seja, que a gente não contribui diretamente para eles, que é a assistência social e a saúde pública. A assistência social, a gente tem como principal ponto o Bolsa Família, contemplado dentro da assistência social, e o BPC-Loas, que é um benefício de prestação continuada, que ele é voltado para deficientes, para pessoas com deficiência de qualquer idade, e para idosos acima de 65 anos, que ele é um grande benefício de cobertura. Ele é processado, ele é deferido, ele é aceito por meio do INSS, mas ele sai do fundo ligado à assistência social. E, claro, a gente tem também o próprio auxílio emergencial, que ele sai da assistência social, que é desse braço, desse tripé, que é a Seguridade Social. E a saúde pública, claro, que a gente vai ver, a gente está vendo a importância dela, por mais que muitas pessoas critiquem o SUS, ele é o melhor para a capacidade que a gente tem um número de cidadãos de 210 milhões, ele é o sistema mais completo do mundo. Então, quando a gente fala em saúde pública, quando a gente fala desse sistema do SUS, evidenciado pelo SUS, a gente está falando de um sistema extremamente complexo. Tudo que a gente consome passa pelo esse braço de saúde pública. Alimento, água, qualquer coisa que a gente consome passa por controle ligado ao sistema de saúde pública. Então, ele
As pessoas que acham, que pensam, não, eu não uso o serviço público, eu não vou no postinho próximo à minha casa, eu não atendo num hospital regional, no ambulatório regional, não atendo, eu não utilizo esse tipo de serviço, mas qualquer coisa que a pessoa consome, que ela ingere, ela já utiliza porque tem os órgãos fiscalizadores que são ligados a esse órgão de saúde pública. Então, a gente observa que, de todas as formas, todas as pessoas são atingidas pelo sistema de seguridade social. E ele vem ressaltado pela nossa Constituição, que ela teve, de 88, que ela teve um caráter social, que ela trouxe, ela veio com a proposta de trazer o Estado social. Então, através disso, a gente teve uma grande cobertura através desses 3 principais sistemas. Claro, o principal sistema dentro disso que mais toma, de certa forma, investimentos por parte do governo, toma receitas, dinheiro, verbas por parte do governo, é claro, é a Previdência Social. Mas ela tem também um sistema contributivo direto. Então, por exemplo, a gente vai relacionar que empregadores contribuem, empregados contribuem para o sistema. A gente tem uma série de impostos que vão estar direcionadas para esse sistema, como, por exemplo, que as pessoas não sabem, loterias. As loterias contribuem para o sistema que temos de previdência social, para o sistema que a gente tem de seguridade social como um todo. O PIS/COFINS também vai ser agregado dentro de todo esse sistema. Então, a gente vai ter uma gama de impostos que serão direcionados, que a gente vai falar de contribuições diretas para o sistema de seguridade social ou de previdência social. Então, o sistema como um todo é mais ou menos dessa forma que eu expliquei, sobre 3 sistemas de seguridade social: saúde, assistência e previdência. Perfeito, perfeito. Muito bem explicado. E com relação aos tipos de benefício, são muitos, hein? Sim, sim. A gente tem esses benefícios, quando foi pensado a Previdência, foi pensada a Previdência Social, o Constituinte pensou, tá, quais são os principais, o que a gente deve cobrir, quais são os principais eventos que as pessoas passam durante a sua vida que eles devem ser cobertos? Principalmente a velhice, a invalidez, ou a doença temporária, ou a incapacidade temporária ou permanente, a maternidade, que são os 3 grandes que a gente pode falar, seriam esses: a velhice, a incapacidade temporária ou permanente, e além, claro, da maternidade, que vão contemplar parte dos benefícios que a gente tem hoje. Então, a gente vai falar em benefícios. Quais benefícios a gente pode citar aqui, por exemplo? Quando a gente fala em aposentadoria, a gente pode falar sobre a aposentadoria especial, que é ligada àquelas pessoas que trabalham com agentes que sejam nocivos à saúde, seja no campo biológico, químico ou físico. A gente tem as pessoas também que estão atingidas pela aposentadoria por tempo de contribuição, que ela foi extinta, ela está sendo extinta, digamos assim, porque tem regras de transição da reforma da Previdência, que ocorreu a promulgação no dia 13 de novembro, passou a valer no dia 13 de novembro do ano passado, então a gente tem pouco mais de um ano, arredondando um ano aí dessa mudança. Então aqui a gente vai falar, a gente tem esse aspecto da aposentadoria de tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, que é contemplado boa parte dos cidadãos brasileiros, eles aposentam próximo à idade de 60 anos para mulher e 65 anos para homem, que houve essa alteração também pela reforma da Previdência, que passou para 62 anos para mulheres e permaneceu 65 anos para homens. Outra aposentadoria por invalidez, que ela também hoje ela teve uma transformação do nome para auxílio por incapacidade permanente. Mas é um benefício que a pessoa não tem condições acima de 2 anos, por um período de 2 anos, acima de 2 anos, ela tem uma incapacidade para o trabalho. Então ela vai ser aposentada por invalidez, mas claro, ela vai passar por se ela tiver menos de 60 anos, ela vai passar por perícias minimamente a cada 2 anos, uma periodicidade de 2 anos. Outro benefício que também a gente pode falar, passando das aposentadorias, a gente pode falar do auxílio-doença, que é um benefício que a pessoa está incapacitada totalmente, mas
de forma temporária, ela não tem condições de trabalhar no seu trabalho habitual, é importante focar isso. Não que ela não possa fazer nenhum tipo de trabalho, mas o seu trabalho habitual, aquele trabalho que ela exerce, que é o ganha-pão daquela pessoa. Então a gente fala em auxílio-doença. Além disso, a gente tem um auxílio-acidente, que é aquela pessoa que teve um auxílio-doença, que ela teve uma lesão, seja de natureza trabalhista, um acidente de trabalho, ou um acidente, ela sofreu uma queda em casa, caiu da escada e sofreu uma ruptura de determinado músculo, ela quebrou a perna, teve que ter uma cirurgia, ela teve uma redução na sua capacidade de trabalho. Ela vai receber esse auxílio-acidente até que ela possa se aposentar. Então, aqui a gente tem outro benefício ligado à Previdência Social. A gente tem, como eu falei antes, o BPC-Loas, que ele não é um benefício da Previdência Social, mas ele é processado pelo INSS. Todo o processo ocorre, o pedido, a concessão, a não concessão, a questão recursal acontece pelo INSS. O INSS que vai fazer todas essas medidas processuais. Então, aqui a gente tem também o salário maternidade, muito importante, quando eu falei da proteção à maternidade. A gente vai falar dessa questão também da mulher, que, claro, está naquele período de gravidez. Importante também que há essa questão do parto, e a partir daquilo, ela vai também, claro, vai receber claramente o benefício durante ali 4 meses. E um dado importante, quando, por exemplo, essa mãe, após o parto, ela falece, o pai da criança, claro, preenchendo os requisitos, podem receber também. Então, é uma das situações em que o homem pode receber o salário maternidade. Muitas pessoas não sabem, não têm esse tipo de conhecimento, mas é extremamente importante de saber dentro disso também. Então, esses seriam os principais assim, benefícios que a gente poderia citar dentro da Previdência Social. São os principais que vão englobar aí 99% dos benefícios. Interessante. O nosso ex-aluno aqui, querido amigo, o Dr. Fabiano, ele diz o seguinte, e a capacidade para trabalho reduzida. E aí, Will? Porque eu acho que o que ele quis dizer aqui é sobre essa capacidade reduzida do auxílio-acidente. Que quando a pessoa tem um acidente, tem uma determinada doença que não vai deixar incapacitado para trabalhar, mas vai reduzir a sua capacidade de trabalho. Então, por exemplo, ele vai sofrer uma mudança de função, por exemplo, porque ele não consegue exercer aquela sua função habitual. Ele exercia, por exemplo, uma função braçal, onde, por exemplo, ele perdeu um membro, perdeu um braço. Claro, ele não vai conseguir mais exercer aquela função. Mas outra atividade, por exemplo, como atender telefone, sendo que ele tem um outro membro, outro braço, ele vai conseguir executar. Claro, ele vai passar um tempo recebendo ali auxílio-doença, porque ele vai estar incapacitado, vai passar por cirurgia, vai ter que ser recuperação, mas após esse período ele vai ser readaptado em outra função e vai continuar trabalhando normalmente, mas ele vai ter em contrapartida um auxílio-acidente que ele vai receber até que ele se aposente, ou claro, tem um evento morte que ele não vai receber. E também, aproveitando para falar também outro benefício que sofreu uma grande alteração com a reforma da Previdência, é a pensão por morte. Ela foi uma dos grandes, como que eu posso falar, assim, umas questões problemáticas que teve foi na pensão por morte, um dos que mais reduziu o valor do benefício foi a pensão por morte. Assim, de forma bem clara mesmo, foi um benefício que foi bastante atingido, de forma, no meu entendimento, incorreta, não poderia ter ocorrido dessa forma, mas foi uma política de Estado que, claro, tenta ao máximo reduzir o valor de benefícios e a cobertura desses benefícios, contrapondo os próprios princípios da Seguridade Social, que é cobrir o máximo de pessoas possíveis, trazer para o agasalho da Previdência. E o que está acontecendo, que vem acontecendo, não só nesse governo, mas no anterior, começou-se a ter umas mudanças, dessa questão de redução da cobertura dos benefícios, claro, redução do próprio valor do benefício. Nossa, Will, importante isso. Mandar um abraço para a Má Monteiro, Dr. Mariano também. E, Will, você poderia falar para a gente, então, um pouquinho mais essa da pensão por morte? O que foi de tão drástico que modificou? Como é que era e como é que é para o pessoal que não está antenado com a mudança?
já saber aí. Então vamos lá, essa aqui é uma questão que eu faço sempre para ressalto meus alunos, principalmente, da pensão por morte. Eu faço até aquele mito que aluno de direito não sabe fazer conta, tem que aprender a fazer conta nesse caso. Pensão por morte tem que aprender. Então, por exemplo, a gente vai considerar a pensão por morte, como ela era antes da reforma da Previdência. Os salários, em regra, antes da reforma, os benefícios eram calculados em cima dos 80% dos maiores salários contributivos daquela pessoa a partir de julho de 94, que foi o período que a gente teve o Plano Real, que a gente tinha uma série de flutuações econômicas, flutuações de moeda, e com o Plano Real a gente teve uma regularidade da moeda. Então, a partir dali que conta o salário de benefício, o tempo conta de antes, mais o salário conta a partir dali, que vai ser feita essa conta, esses 80% maiores, antes da reforma. Ok. Por exemplo, digamos que aquela pessoa tenha tido uma média de contribuição, aquele falecido, ele tenha contribuído na média de R$5.000 a vida dele toda. Ok. Quando ele falecia, o seu dependente, o cônjuge ou o filho inválido ou menor de 21, ele ia receber esses R$5.000 a título de pensão por morte. Ok. Só que acontece o seguinte, com a reforma da Previdência, claro, ela tem uma série de exceções, mas em regra, se aquela pessoa não era aposentada, por exemplo, era uma pessoa nova, digamos assim, ela tinha menos de 20 anos de trabalho, por exemplo, a conta vai começar a partir de 60% desse benefício. O primeiro coeficiente vai trazer uma redução de 60%. Porque ele vai considerar qual que é a regra. Começa de 60% e acima de 20 anos de trabalho para homem, por exemplo, acima de 20 anos de trabalho conta 2%, até o máximo de 100%. Então, se aquela pessoa falece, por exemplo, com menos de 20 anos de contribuição, a primeira conta é 60%. E claro, se não for em decorrência de acidente de trabalho, doença ocupacional, ele tem algumas exceções, mas em regra, 60%. E depois, a gente vai ter um outro redutor que vai ser pela quantidade de dependentes. Então, se todos os dependentes não forem inválidos, por exemplo, se aquela pessoa se deixou um cônjuge, por exemplo, a conta vai começar de 50% e mais 10% por dependente até 100%. Então, por exemplo, se a pessoa deixou um dependente só, vai ser outro redutor de 60%. Entende? Então, aqui, a gente sai de 5.000, a gente tem um redutor de 60%, que vai trazer esse salário para 3.000 e poucos reais. E esses 3.000 e poucos reais vai passar para o redutor de 60%, que vai trazer esse valor para próximo a 1.800 reais, fazendo uma conta básica. Então, a gente sai do benefício de 5.000 reais antes da reforma, para que aquela mesma pessoa vai receber um valor de, por exemplo, 1.800 reais, aquele dependente. A gente consegue ver nitidamente essa diferença de benefício, de valor de benefício. E claro, gente, a todos que estão assistindo, Gabi, a Previdência Social é uma forma de distribuição de renda. Aquela pessoa que está recebendo aquele benefício, muitas vezes é a única renda que ela tem. Claro, vamos ressaltar que boa parte dos beneficiários recebem um salário mínimo. Isso é da aposentadoria, eles recebem um salário mínimo, em função de todos os redutores. Então, a gente vai ter aqui, ó como a gente precisa observar as consequências disso. Aquela pessoa, por exemplo, tinha um padrão de vida de 5.000 reais, ela perde um ente, tem toda aquela questão, daquele sofrimento pela perda do ente, e ainda ela vai ter um impacto financeiro, ela vai ter menos da metade da capacidade financeira que ela tinha. Que ela detinha. Então, assim, isso aqui estou falando de pensão por morte, mas as aposentadorias também tiveram uma série de mudanças, principalmente quanto à idade, que antes não tinha essa idade mínima para alguns benefícios, que agora tem. Então, principalmente na aposentadoria especial, a gente vai falar de um aumento da pobreza por parte da população. Então é importante a gente considerar aqui dentro disso também, de a gente falar que os benefícios, em regra, o que são digamos, de caráter alimentar, que a pessoa precisa daquilo para viver,
o mínimo é o salário mínimo, R$ 1.045, e o máximo de R$ 6.101,06. Então, a gente considerar esse valor, não é muito o valor, essa diferença é pouca, claro, dentro do que a gente tem de aumento de inflação. Nesse período de pandemia, um aumento muito grande no valor dos alimentos. Então, o que a pessoa comprava lá em fevereiro, ela já não compra mais agora em novembro. E ela teve essa diminuição de renda quando a gente vai citar esses fatores. Então, assim, é uma situação triste quando a gente olha, porque a forma que foi pensada pelo Constituinte, lá em 88, foi que ela fosse uma forma de distribuição de renda, ela deveria cobrir o maior número de pessoas possíveis, claro, dentro da capacidade econômica, mas o Estado tem que suprir essa capacidade. Nossa, Will. Will, e uma dúvida aqui, existe alguma ação de inconstitucionalidade pairando sobre ela ou não? Só no âmbito doutrinário? Sim, tem diversas questões, principalmente quando a gente fala no próprio princípio do retrocesso, que não pode, da vedação do retrocesso social, principalmente balizado nisso. A gente não pode, tem várias ações nesse sentido, pontuando, falando, não pode haver o princípio da vedação do retrocesso social, ele já veda esse tipo de prática, porque é claro, em todos os benefícios, ele não melhorou nenhum benefício, a reforma não melhorou. Ela foi, de certa forma, desastrosa. E, claro, falaram que um dos acordos que foram feitos dentro da própria reforma, no dia da votação, é que, olha, essa reforma tem uma série de falhas, uma série de injustiças dentro dela. Foi reconhecido isso pelo próprio Congresso. Mas falaram, não, tudo bem, a gente vai votar essa daqui e depois a gente vai votar outra reforma corrigindo esses erros, que foi chamado de PEC paralela. Mas chegou-se ela passou muito rapidamente pelo Senado, mas chegou na Câmara, engavetou-se, e depois com pandemia a gente não vai falar disso mais, esquece. Isso não é nem veiculado, não é interesse que seja essa vinculação. E claro, dentro do que foi proposto pelo governo, pelo Paulo Guedes, dessa ideia dele de vamos fazer uma reforma, ela, dentro do texto original, ela é até razoável hoje. Então, um dos planos assim absurdos que queriam fazer era a própria privatização dessa previdência, transformar tudo para banco, jogar tudo para instituições privadas. O que fizeram no Chile e trouxe, enfim, uma série de questões que também eles como sociedade estão mudando todo o cenário agora, até com uma nova constituinte. E uma das próprias propostas é até de alterar o próprio sistema de previdência que eles têm, que não deu certo. Tentaram implantar aqui no Brasil, foi uma tentativa do governo implantar, mas não conseguiu-se. Até então, até agora. Mas fora a PEC, tem alguma DPF ou alguma já em pauta ou já impetrada no STF? Porque como você falou, né, Will, certíssimo, fere muitos princípios constitucionais. Eu não sou da área previdenciária, mas quando lecionava na área constitucional, né, fere princípio até da dignidade da pessoa humana. Claro. A nível tão baixo, o mínimo existencial, não é? Sim, que ela vai falar até daquela grande escusa que a gente tem na área da saúde, daquela limitação do possível, né, dentro do possível, da reserva do possível. Então, a gente vai falar disso, vai ser uma grande escusa do governo para pensar esse próprio sistema de previdência e de saúde pública também, que é um grande gargalo também dentro do governo, mas assim, a gente precisa citar uma série de coisas que precisam... só responder essa pergunta primeiro. A DPF, sim, até a DPF já diz também, a DIs, contra a reforma da Previdência. Claro, vão ser julgados no STF, mas a gente não pode esquecer que é uma corte política, além de jurídica. Então, a gente provavelmente... Ultimamente tem sido mais política que jurídica. Sim. Alguns casos, felizmente, mas outros casos, infelizmente. Então, assim... Mas a gente sabe, é total cabível pela própria forma de indicação.
ela não vai jamais fugir de ser uma corte política também acima, infelizmente, acima das questões jurídicas, muitas vezes. Então, a gente viu isso, a gente vê isso todos os dias dentro da própria reforma. Dentro da reforma, dentro do que é Verdade. veiculado pelo governo. Perfeito, verdade. Will, com relação à pandemia, fala um pouquinho pra gente o que essa pandemia trouxe aí. A pandemia, os reflexos dela na própria Seguridade Social são, assim, de forma geral, são claros. Isso é veiculado frequentemente pela própria TV, essa questão. Então, a gente vê o auxílio emergencial,